Então, continuando aqui, eu vou compartilhar a tela aqui de novo com vocês. Provavelmente algumas pessoas vão pedir para entrar e aí vou ter que parar de compartilhar e voltar, mas tudo bem. Então, a gente parou aqui falando da artificial, que não precisava, né? Aí agora alguns exercícios para a gente fazer. Eu peguei alguns do livro, alguns estão bem específicos. Vocês vão ver que estão cobrando umas coisas assim que eu nem escolhi eles para resolver, tá? Então, vamos lá. Deixa eu stop share de novo. Aí, olha só. Essa questão. A ilustração a seguir revela um ramo especializado no qual há folhas férteis, constituído de um eixo receptáculo e apêndices laterais, ou seja, uma flor na qual os estames localizam-se embaixo do estigma. Aqui, ó. Assinale a proposição que contém a principal vantagem dessa disposição dos verticilos florais: variabilidade genética, autopolinização, seleção natural, aumentar a visita de polinizadores ou economia energética. O que vocês marcariam? O que vocês marcariam nessa daí? Essa posição dos... Tá mostrando aqui, ó, os estames aqui embaixo, grudado ao estilete. Qual que é a principal vantagem disso, gente? Professora, calma aí. Onde que é o estigma mesmo? O estigma é aqui em cima, ó, tá esse pontinho preto aqui, ó. Os estames estão aqui, ó, no estilete, embaixo. Isso aí é para não acontecer fecundação, não é? Autofecundação, não é? Ou não? Aham. Então, isso Então, é letra A, qual a principal vantagem disso? variabilidade genética. Isso aí, variabilidade genética, tá? Porque se os estames estão aqui embaixo, você impede, não impede, né? Você atrapalha um pouco o encontro dos gametas, né? Não do gameta, do grão de pólen com o estigma aqui em cima. Então, você está ajudando na variabilidade genética, porque aí desse jeito você favorece, a planta prefere, entre aspas, tá? Uma polinização cruzada, que venha de uma outra planta. Aí olha a próxima. Oi? Você falou de fórmula floral, não, né? Não, e nem vou falar. Ah, tá. Fórmula floral é muito doida. Tipo, tá, existe, tem como você fazer uma fórmula para saber número de pétalas, sépalas, bababá, mas zero necessidade disso. Olha só, a número 3. A ilustração a seguir representa o aparelho reprodutor das plantas angiospermas originado das folhas por meio de profundas modificações. Com relação à flor representada, é correto afirmar que tem todas as partes aqui, né? É o cálice, formado por folhas modificadas denominadas pétalas. Até aqui tem alguma coisa errada? Não é pétala o nome, né? É outra coisa. Isso, É sépala. Isso. Aqui ele está falando 2 é a corola formada pelas sépalas. Não, tá? Então aqui embaixo, já a gente parando aqui, ó, pétala, tá errado, nem termina de ler. Aí, 3 é o ovário. 3 ele está apontando aqui dentro, né? Que origina pseudofrutos como a polpa comestível do caju. A gente vai falar de fruto, mas vocês lembram quando eu comentei com vocês que existiam frutos verdadeiros e pseudofrutos? Sim. Os frutos verdadeiros são originados do ovário, pseudofrutos são originados de outras partes da planta, como do receptáculo ou do pedúnculo. Então, aqui estaria errado, porque está assim, 3 é o ovário, tudo bem. Que origina pseudofrutos, errado. Como a polpa comestível do caju, vocês vão ver que a polpa comestível do caju era o pedúnculo que cresceu. Então, não. 4 está me mostrando aqui, ó. 4 é o estilete. 4 é o estilete, gente? É. O que é É estilete? estigma. É o filete. Isso, 4, aqui, ó, é o filete, não é estilete. Estilete é da parte feminina. O 4 está mostrando aqui no estame, o filete. Então, já está errado. Aí tem 6.
é o estigma, apontando aqui em cima, porção superior do estame, cuja finalidade é receber os grãos de pólen devido às formações glandulares que segregam substâncias viscosas para fixá-los. O que vocês acham? Falso. Acho que é falso. Falso. Só que eu só tô... Deixa eu dar uma olhadinha no negócio aqui. Aí, olha a última. 7, né? Tá mostrando 7. É o estilete. Ache que se estende desde o estigma até o ovário, por onde o tubo polínico atinge o ovário. Qual que é a Verdadeiro. certa? Letra E. Opa. Olha, é porque eu falei, deixa eu ver um negócio, porque eu que botei a setinha errada, tá, queridos? É aqui, ó. É a letra E, tá? Então, aqui estava errado, gente. O 6 estava errado, o estigma, tudo bem, mas porção superior do estame, não, do carpelo. Agora, o E é o estilete, ok. Ache que se estende desde o estigma até o ovário, por onde o tubo polínico atinge o ovário. Então, letra E está correta. Aí, essa questão aqui, deixa eu aceitar. Pedro. Nas angiospermas, as flores são estruturas que participam da reprodução sexuada. As ilustrações adiante revelam 4 plantas do filo Magnoliófita ou Antófita, o qual compreende as plantas dominantes no planeta, que constituem a maior parte da vegetação, que são as angiospermas. Com relação às 4 plantas, é correto afirmar que a planta hermafrodita pertence à espécie que produz flores díclinas. Vamos olhar a hermafrodita. A flor dela, como que é classificada? É díclina, monóclina, como que ela é? Monóclina. Monóclina, porque ela tem os 2 aparelhos reprodutores na mesma flor, então estaria errada. Aí, as plantas monóicas produzem flores masculinas em um pé e femininas em outro pé? Olha a monóica aqui. O que significa que uma planta ela é monóica? Ela tem os 2 aparelhos reprodutores na mesma planta. Na mesma planta. Mas aqui está falando, ela produz flores femininas em um pé e masculinas em outro pé? Não, né? Aqui no caso é uma flor feminina e uma masculina, mas no mesmo pé. Aqui eu poderia dizer que eu tenho flores díclinas. Aí C. As plantas dioicas são as que produzem flores masculinas e femininas no mesmo pé? Certo ou errado? Falso. Falso. Pés separados. Isso, em indivíduos separados. Aí, o surgimento das flores promoveu nas antófitas um modo eficiente de reprodução sexuada? Verdadeiro. Verdadeiro. Então já seria essa certa. E vamos ver na E. Nas plantas hermafroditas, sempre ocorre autofecundação, o que garante o aumento da variabilidade genética? Não. Falso, né? Então, letra D seria correta. Opa, que já apareceu um aqui que eu esqueci de colocar animação, hein? Que spoiler. Eita, volta. Ó, 3. Relacione as partes de uma flor de uma angiosperma com a sua denominação correspondente. Aí tem uns nomes aqui, que tem um nome que eu ainda não falei com vocês. Olha só. Quando a gente vê, quando temos o conjunto do cálice mais a corola, eu chamo isso de perianto, tá? É um nome diferente. Mas vamos lá. Ovário, estilete e estigma. O que seria aqui? O ovário, o estilete e o estigma. Estilo, estame, Seria o perianto, carpelo? corola ou cálice? Professora, o Estilo. Estilo. Então, letra B seria aqui, pistilo. Aí, vamos lá. Filete mais antera. professora, Oi? mas ovário, estilete e estigma não era o carpelo? Mas é um outro nome. É carpelo ou pistilo. Ah. Filete mais antera é o quê? Estame. Estame. As pétalas, o conjunto delas? Cálice. As pétalas é a corola. As sépalas, que seria o cálice.
E aí, você marcando aqui, a sequência correta seria aqui, ó. B, pistilo. C, estame. A, perianto. D, corola. E E, cálice. Aí vamos ver a 4. No processo de reprodução das angiospermas, o transporte dos grãos de pólen das anteras até o estigma, geralmente de uma outra flor, pode ser realizado por vários agentes polinizadores. Quanto à polinização, assinale verdadeiro e falso. Várias espécies de morcegos são importantes polinizadores? O que vocês acham? Verdadeiro. Verdadeiro. A polinização realizada pelos beija-flores denomina-se entomofilia, ou seja, as flores são entomófilas? Falso. 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 Qual que é o nome? Ornitofilia, que até está falando próximo. Ó. A ornitofilia corresponde à polinização realizada por diversas espécies de aves, certo? Não, ornitorrinco, mamífero. É isso aí. A polinização pelo vento é denominada entomofilia, já estava aí, falso. As plantas anemófilas podem apresentar estigmas plumosos e garantir e produzir grande quantidade de grãos de pólen, como adaptações para facilitar a polinização? O que vocês acham? Que é falso. Eu acho que é falso. É verdadeiro. Não, acho que é verdadeiro. É. As plantas polinizadas pelo vento, elas têm estigmas bem plumosos e produzem muito grão de pólen. E a presença de corolas vistosas e de glândulas odoríferas e produtores de néctar são características comuns em flores polinizadas por animais? Acho que essa é verdadeira, hein? Verdadeiro também, ok? Ô, professora, me tira uma Oi. dúvida. O que é plumosos? Estigmas plumosos. Pensa, você já viu, sabe aqueles frufru, aquelas plumas que a galera usa em aniversário? Já. Então, aquilo é uma coisa plumosa. É como se tivesse, vou falar, um monte de peninhas assim. Então, assim, no caso de um estigma plumoso, ele vai ter várias projeções dele que vão ajudar, porque aí o grão de pólen, quando cai ali, ele é fixado. Vou ver depois se eu acho uma foto para mostrar para vocês de um estigma Entendi aqui, plumoso. professora. Valeu. Tá. 8. Em algumas flores, o androceu amadurece antes do gineceu. Isso reflete uma adaptação que garante o quê? Maior produtividade de frutos, floração mais prolongada da espécie, fecundação cruzada dos indivíduos, maior produção de sementes ou polinização por pássaros ou insetos? Fecundação cruzada. Fecundação cruzada, tá? Aí a 10. A seguir são apresentadas algumas características, alguns caracteres morfológicos e fisiológicos encontrados nas flores de determinadas plantas. Aí tem dicogamia, presença de nectários, pétalas vistosas e com glândulas odoríferas, estigmas longos e ramificados, autoincompatibilidade. Aí tem, assinale a alternativa que indica os caracteres cuja consequência evidente é o aumento da variabilidade genética da espécie. 1 e 4, não. 1, dicogamia, certo? 4, qual? Estigmas longos e ramificados? Não. Qual outro? Que é Não, então. certo. É 1 e 5. É 1 e 5. É, 1 e 5, verdade. Isso, a autoincompatibilidade é a mesma coisa que a autoesterilidade, ok? Aí, vamos falar de semente, então. Sementes, gente, são, nossa, de formas tão diversas. E vocês lembram a semente? Ela é formada pelo quê? O que faz parte da semente? Não sei. Sabe? Chuta! Você olha para uma semente, o que tem ali naquela semente? Casca. Casca. Boa. É o tegumento ou casca? Ela é um endosperma, não é? Ou não? Isso, tem endosperma. E o que mais vai ter dentro dela? Ovário? Não! Óvulo? Não! A semente, gente, já é o quê? O que tem dentro dela? Um embrião. Tá? O ovário, ela foi desenvolvida lá dentro do ovário.
Da semente, não. A semente aqui você vai ter casca, que é o tegumento, o embrião e o endosperma. Então, assim, as primeiras sementes, elas estiveram presentes nas gimnospermas. Então, as primeiras espermatófitas, elas surgiram há 350 milhões de anos. Você ter a semente é muito bom porque é uma melhor adaptação ao ambiente terrestre e maior capacidade de dispersão, porque alguns animais podem se alimentar dessa semente, ou no caso das angiospermas, se alimentarem do fruto, e aí podem levar esse fruto para outro lugar, ou a semente vai passar pelo aparelho digestivo todo daquele animal e quando sair nas fezes, ela vai cair em outro lugar super distante da planta-mãe. Então, isso é bom porque ajuda na dispersão. As sementes elas originam do óvulo fecundado e se desenvolvem no interior do ovário. Então, vamos olhar aqui, tem umas partes importantes para a gente saber. Isso aqui é como se fosse um feijãozinho, né? A gente tem a casca ou tegumento. Aqui, essa parte em cinza, mais do lado de fora aqui, são os cotilédones, o endosperma, que é o tecido nutritivo. Aqui no meio são os cotilédones. Lembra que o feijão é uma eudicotiledônia, tem 2 cotilédones, tá? Então, você tem o cotilédones aqui. E aqui vai ter o embrião. Só que o embrião ele é constituído, em cada partezinha dele leva um nome. Olha, esses nomes me parecem muito com o que eles vão se transformar depois. O que vocês acham que é a radícula do embrião? Olha o nome, radícula. Vocês acham que vai formar o que no embrião? Pode chutar, gente. Formar raiz? Isso. É tipo uma raiz primitiva, é o comecinho da raiz. Aí, quando eu botei aqui caulículo, formaria o quê? O braço, o caule, quer dizer. O comecinho do caule. Eu tô com um pezinho de feijão aqui em casa. Quando vocês plantam feijão, vocês podem ver que quando ele começa a aparecer, ele aparece meio que encurvadinho, assim, né? Você consegue ver tipo um caule pequenininho, encurvadinho, com o cotilédone aqui embaixo. O que acontece? Essa parte curvadinha é esse nome que está aparecendo aqui, ó, hipocótilo. Esse nome é um pedacinho do caulículo. Então, o que é importante saber? Semente tem tegumento, endosperma e tem o embrião. Esse embrião, no caso de uma eudicotiledônia, tem 2 cotilédones, que são tipo as folhas primitivas dele, as folhas embrionárias. Nas monocotiledôneas tem um cotilédone só, e vai ter a radícula, que vai formar as raízes, né, no comecinho, o caulículo, que vai formar posteriormente o caule, é um caule bem pequenininho, de neném, e o hipocótilo, que é uma parte do caule que a gente consegue visualizar quando começa a crescer. Aí eu coloquei aqui embaixo só para lembrar vocês que nas gimnospermas, o endosperma é chamado de primário, ele é um tecido haploide. Ele é um tecido que foi produzido lá no megasporângio da planta. Então, já é diferente das angiospermas, que é um endosperma secundário, que ele é triploide, porque ele foi resultado da dupla fecundação. E aí é muito bom você ter 3 conjuntos de cromossomos, porque esse endosperma aqui é como se ele fosse muito mais nutritivo do que esse daqui primário. E existem, sim, algumas angiospermas que têm endospermas com 2N, tá? Diploide. Mas são poucos os casos. É quando não tem essa formação do tecido triploide. Aí, assim, a semente, quando está na casa de vocês, a semente que você comprou lá, sei lá, de feijão, vem no pacote, por que ela não começa a germinar? Por que ela não começa do nada a germinar? Porque ela está em dormência, ela está lá dormindo bonitinha. A semente ela precisa ter condições específicas para que ela germine. Não adianta você simplesmente pegar a semente, deixar em cima de uma mesa e falar, germina aí. Óbvio que a natureza tem... Baiano. Oi? Mas, tipo assim, a semente tem como ela morrer? Só a semente? Tem. Ah, como? Assim, se você tiver a semente em um local que, tipo, der fungos, alguma bactéria, alguma doença, ela pode definhar, né? Ela começar a ser decomposta e aí ela não germina, não.
Tanto que eu, quando plantei o feijão, eu coloquei 3 grãos de feijão, 3 sementes. E uma não quebrei a dormência. Quando eu vi, ela já estava fungada. Então, não consegui quebrar a dormência e ela morreu. Aí, assim, a semente, existem sementes que têm condições específicas para quebrar a dormência. Para vocês terem uma ideia, existem algumas florestas de árvores de gimnospermas lá nos Estados Unidos, eu esqueci qual que é, tipo uma sequoia da vida assim, mas não era sequoia, ou era sequoia, não lembro, que precisa de fogo. A semente, ela precisa queimar para quebrar a dormência. Existem sementes que tem que ficar imersa em água. Existe semente que não pode receber luz. Eu acho que é da melancia ou da alface, eu acho que é da melancia, que ela não gosta de luz. Então, se tiver luz, ela não germina. Então, assim, cada semente tem o seu pré-requisito, né, para começar a germinar. Mas existem alguns pré-requisitos que são, tipo, condições ideais. Por exemplo, água. Esses são fatores externos que influenciam. Então, a água, ela é importante porque, primeiro, que ela vai amolecer o tecido da semente. Segundo, que ela vai permitir a entrada do oxigênio ali, que vai ativar o metabolismo dela e vai permitir com que células ali de dentro comecem a produzir e ativar enzimas que vão começar a digerir o endosperma. E isso é importante porque essas enzimas quebrando o endosperma vai dar os nutrientes que estavam dentro do endosperma passam para o embrião. E aí o embrião consegue agora começar a crescer. A temperatura Professora, tem. Oi, alguém me chamou? o que você quer dizer quando você fala dormência? Dormência quer dizer que ela está em uma condição que ela pode ficar durante muito tempo sem germinar. É como se ela estivesse dormindo mesmo. E aí ela precisa ter condições específicas para conseguir germinar. E isso é muito bom, porque pensa, vamos supor que a planta produziu lá a semente dentro do fruto ou não, mas aí a semente caiu no solo que não tem condições boas para ela, não tem água, a temperatura está ruim. Se ela começasse a germinar nessas condições, a planta provavelmente iria morrer. Então, ela ter esse período de dormência permite com que ela só germine quando as condições estiverem ótimas para que ela possa germinar mesmo. Ok? Foi, Ok. Ana? Foi? Tá. Aí, olha só, a temperatura também. Então, assim, tem um intervalo ótimo de temperatura para que as plantas as sementes comecem a germinar. Claro que cada espécie tenha o seu pré-requisito. O ar é importante, porque as plantas ali, gente, as sementes, têm células que estão vivas. Essas células, por mais que fiquem anos lá dormentes, elas estão vivas. Essas células, elas fazem respiração celular, então elas precisam de oxigênio para que elas possam fazer essa respiração celular e ativar o metabolismo delas. E aí o negócio que eu falei da luz, existem sementes que elas precisam de luz e sementes que não gostam de luz. Então a gente vai falar disso mais para frente de novo, mas esse processo chama fotoblastismo. Aquelas que precisam de luz para germinar é o fotoblastismo positivo. Aquelas que não gostam de luz para germinar é o fotoblastismo negativo. E além de, claro, de fatores internos da própria semente que influenciam na germinação, como a maturidade, a vitalidade e a integridade. Maturidade. A semente não vai germinar se ela não tiver seu completo desenvolvimento. Então, assim, se ela ainda não começou, se ela não está madura para germinar, ela não vai começar a germinar. Então, você tem que ter um desenvolvimento completo da semente e do embrião para que isso aconteça. Vitalidade, o embrião ele tem que encontrar-se em condições tipo favoráveis para sobreviver. Então, as condições vitais para ele. E integridade é tipo cada partezinha da semente ela foi bem constituída. Se foi uma semente que o embrião tá ok, mas o endosperma não foi formado direito, isso não vai permitir a germinação dela. Então a semente tem que estar íntegra, tá? Então, gente, só terminar isso daqui, a gente finaliza a nossa aula, a gente continua na próxima. Vocês já podem pegar os exercícios para fazer, tá? Tanto de flor quanto de semente. Tem algumas coisas de sementes que a gente ainda não fez, então vocês pulam. Vocês vão ver lá que a gente não abordou isso, pode pular.
Mas aí, quanto à substância armazenada no albúmen, atenção, albúmen é um outro nome para endosperma. Então, vocês podem achar esse nome aqui, ó, albúmen. Elas podem ser oleaginosas, se elas armazenam óleos. Então, aqui, castanha do Pará, castanha do caju, amêndoa, macadâmia, pistache, nozes, todas essas são oleaginosas. E elas fazem muito bem para a saúde, porque elas vão ter óleos que vão ajudar você no seu colesterol bom, que é o HDL. Então, é bom. As amiláceas, tipo milho, armazenam amido aqui dentro, e as córneas, por exemplo, do café, são ricas em celulose. Então, a gente continua na próxima aula. Deixa eu ver onde que a gente... Ô, professora, só me tira uma dúvida rapidão. A semente tem tanto cotilédone quanto endosperma para se nutrir? Então, o cotilédone não vai ser uma nutrição direta para ela, não. Só no caso das eudicotiledôneas, o cotilédone ele recebe os nutrientes do endosperma. Então, é como se ele armazenasse o nutriente ali dentro depois. Mas no caso das monocotiledôneas, é completamente separado. Você tem o endosperma, que é para te nutrir, e o cotilédone, que vai ser uma folha, a folha embrionária do embrião ali. Então, assim, às vezes, nas eudicotiledôneas, o cotilédone pode assumir a função de armazenar nutrientes. Show. Obrigado. Então, um beijo para vocês. Oi. Aquilo que você falou do fotoblatismo tem a ver com um post seu sobre o feijão, não tem? Da luz que ele vira? Então, não, aquilo lá do feijão, a gente fala que é fototropismo. O blaistismo é germinação da semente. Então, precisa de luz ou ausência de luz. O fototropismo é o crescimento direcionado pela luz. Então, aquilo que eu fiz com o feijão foi fototropismo. Entendi, obrigada. Tá? Então, um beijo para vocês, gente. Até mais.